Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, a videoaula de hoje vai ser desse tapete de encaixe, tá? Eu já fiz a tampa do vaso, agora fiz o encaixe, né, do vaso e em breve eu vou trazer o tapete, tá certo? Porque o tapete dá pra seguir as orientações e fazer o tapete sozinho. Então, aquilo que é mais complicado eu trouxe primeiro, tá certo? Gente, olha só, ele ficou com 56 centímetros de comprimento por 50 de largura, tá, gente? E ele ficou com 319 gramas. Isso porque eu confeccionei no fio 8, tá, gente? Então, esse aqui é o fio 8 vermelho do Barbantes Lima. Esse aqui é o marrom do Barbante Berli. Esse aqui é o canela, também fio 8 da FFA. E por último, eu terminei com canela fio 6 da FFA, tá certo? Fiz uma videoaula bem detalhada para você que é iniciante, tá? Então pode fazer normalmente. Gente, só uma observação, que a gente vai vir aqui finalizando com pontos baixos e aqui eu faço uma correntinha para poder segurar essas correntes aqui, tá certo? Eu fiz bonitinho, mas infelizmente eu perdi essa parte do vídeo, mas são segundos, tá, gente? Nada que atrapalhe o rendimento da aula. Então bora lá? Boa aula para você! Vamos começar? Dessa vez eu vou utilizar o fio 8 e a agulha 4, tá, gente? Da última vez eu utilizei o fio 6, mas os meus pontos, mesmo com a agulha 4, fica pequeno. Então, eu vou fazer com o fio 8, tá? Mas façam de vocês da melhor forma. Vou dar minha laçadinha inicial. Gente, estou usando o Barbantes Lima, tá? Então, quem tem dúvida se ele é bom ou não, vai ver no decorrer do vídeo. Então, eu vou fazer 19, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 correntinhas. Vou voltar na minha quinta correntinha. Então, sem contar esse que tá na agulha, eu conto 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Na minha quinta correntinha, eu já posso fazer o meu primeiro ponto alto e dar sequências de ponto altos, tá? Até o final. Então, cada correntinha vai receber um ponto alto. Façam o de vocês e a gente se encontra no final e eu vou falar com quantas correntinhas nós ficamos, tá certo? Gente, terminei aqui, fiquei no total de 15. Por que, Leila, ficou 15? Se o outro, né, da tampa do vaso fica 14. Gente, eu fiz uma correntinha a mais pra gente fazer o acabamento sem mexer no desenho, tá? Então, é por esse motivo que tem uma correntinha a mais. Porque essas primeiras daqui, nós... vamos depois embutir ela, tá? A gente vai fazer pontos baixos aqui, então, pra dar um acabamento melhor. Então, por isso que ficou uma correntinha a mais. Aqui eu já subo 3 correntes, ou 2, tá? Se vocês preferirem. Viro o meu trabalho e agora sim nós vamos começar. Como eu disse, essa aqui não conta, então, nós vamos começar com um grupinho de 6, tá? Sem contar esse daqui. Esse primeiro, gente, é como se não existisse, tá? Para a contagem do desenho. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Fiquei no total de 7. Lembrando que esse último a gente não vai usar. Mas, se contar com ele, né, gente? Porque ele tá aqui do ladinho, ficamos no total de 7 pontos. Então, 2 correntinhas, pula 2 de base e, novamente, agora eu faço 6 pontos altos. Chegamos aqui, fiz mais 6, sem correntinha de espaço nenhum, eu já laço meu fio e aqui dentro eu faço 7 pontos altos.
Ficando dessa forma, tá, gente? 7 pontos altos, vocês vão ajustando. E agora, vamos dar a sequência de 6 pontos altos, separado por 2 correntinhas, pulando 2 de base. E, novamente, minha sequência com 7, tá? Lembrando que esse último fica diferente pelo ponto alto que nós temos e vamos esconder depois, tá bom? Façam o de vocês e a gente se encontra na próxima carreira. Cheguei aqui no final. Agora, eu vou subir minhas 2 correntinhas, ou 3. Vou subir 2, gente. Porque depois vai esconder, né? Vamos economizar os fios. E agora, gente, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos altos, tá? Sem contar com essa correntinha que eu subi. Então, esse primeiro bloquinho fica com 5. Mas, eu vou contar apenas 4, né? Na minha mente, porque senão vocês vão querer fazer 5 lá depois do espaço. Então, 1, 2, 3 e 4. Ficam sobrando apenas 2 da carreira anterior, tá vendo, ó? Eu não sei se dá pra focar, gente, que vermelho é terrível, né? Mas vamos lá. Aí, vocês vão fazer agora 4 correntinhas. E vai prender com ponto baixo aqui no espaço. Igual o tapete, né? Prendeu com ponto baixo, 4 correntinhas. Pula os primeiros 2, no terceiro, continua fazendo a sequência de grupinhos com 4 pontos altos. Ficando dessa forma, tá, gente? O primeiro desenho já foi feito. Agora, vamos para a curva. Vamos laçar a agulha, sem correntinha de espaço, e nos 3 primeiros, vamos fazer 2 pontos juntinhos, tá? Então, fazemos aqui, ó, 2 pontos altos, juntos, novamente, 2 pontos altos, e mais uma vez, 2 pontos altos juntos, tá? No mesmo pontinho. Então, fizemos 3 grupinhos, tá? Ó, de 2 pontos altos juntos. Aqui, no quarto ponto alto da carreira anterior, nós vamos pôr apenas um ponto alto, tá, gente? Então, ó, lacei meu fio, um ponto alto aqui em cima. Agora, novamente, eu venho dar sequência com 2 pontos altos em cima de cada um da carreira anterior. Então, ó, 2, 4 e 6. Totalizando, gente, na curva, 13 pontos altos, tá? Ficando dessa forma. Recapitulando, gente, porque eu não sei se tá focando. Nos 3 primeiros pontos altos, nós temos grupinhos de 2 pontos altos juntos. Um sozinho, que é no quarto ponto, e nos 3 últimos, novamente, fazemos grupinhos com 2 pontos altos juntos, tá? Agora, eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz aqui. Sem nada, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, façam o de vocês que eu já volto. Cheguei aqui no final, já fiz toda a minha voltinha. Agora, nós vamos ficar com 2 pontos altos. Por isso que eu criei esse ponto imaginário aqui, pra gente poder fazer a nossa finalização bonitinha, né? O nosso acabamento de maneira que não ficasse ruim. Então, eu vou subir aqui, ó, o meu ponto imaginário, que ele não serve pra nada no momento, tá? Vai servir depois. Vira o meu trabalho e agora sim eu vou começar o meu desenho. Então, aqui eu vou ficar com 2 pontos altos. Contando com o ponto imaginário, vamos ficar com 3, tá, gente? Não quero que vocês fiquem com dúvida. Depois vocês vão entender o porquê desse ponto imaginário, ó. Então, ficamos com 3 pontos contando com ele, né? Mas o que me interessa são esses 2 aqui, tá? Então, eu vou fazer 4 correntinhas.
Vou vir aqui no meu primeiro desenho e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir 4 correntinhas. Vou vir no meu segundo desenho e vou novamente prender com ponto baixo. Mais 4 correntinhas. Vou pular 2 de base e vou vir aqui no meu terceiro e vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando desta forma, tá? Então, a primeira parte já foi. Lembre-se que você vai repetir esse deste lado aqui, tá certo? Então, eu vou fazer, para vir para a curva, 2 correntinhas de espaço, tá? Ó. Agora, a gente vai começar a curva. Então, fiz duas correntinhas de espaço, laço meu fio, pulo o primeiro, vou no segundo e faço 2 pontos altos juntinhos, no mesmo lugar, tá? Lembrando que dessa vez eu pulei... Escapou aqui, gente. Lembrando que dessa vez eu pulei o primeiro ponto, tá? Ó, pulei um, no segundo fiz 2. 2 correntinhas de espaço, pulo um, no segundo, mais 2. 2 correntinhas de espaço, pulo um. E assim, gente, eu vou fazer essa sequência até o final, tá? Então, façam a de vocês, que aí eu volto pra falar com quantos grupinhos de 2 pontos altos nós ficamos, tá certo? Gente, voltei. Então, ficamos aqui na curva com 6 grupinhos, tá? De 2 pontos altos juntos, 6 grupinhos. Se você for iniciante, eu sugiro que você marque. Por quê? Porque aqui a lateral também começa com 2 grupinhos. Então, a gente não quer confundir a lateral com o desenho, tá? Então, façam o de vocês. Se preciso for, vocês façam a marcação. Então, após os 6 pontos, eu fiz 2 correntinhas e já vim, pulei um ponto alto e já vim em cima dos meus 4 pontos aqui, ó, do desenho e fiz apenas 2 pontos altos separados, tá, gente? Então, essa é a diferença. Na curva fica juntinho e nas laterais eles ficam separados. É um ponto para cada um de base. Espero que vocês estejam me entendendo para não confundir. Aí, aqui, já vamos fazer a mesma sequência do outro lado. 4 correntinhas e vou prender aqui no desenho. E novamente vou fazer essa sequência até o final, tá certo? Façam de vocês igualzinho a gente fez aqui, não tem erro e a gente se encontra em breve. Então, agora já subi o meu ponto imaginário com 2 correntinhas apenas, vou virar. E agora eu irei fazer uma sequência, um grupinho, com 4 pontos altos, tá? Ó, 2 em cima dos que já existia aqui esses 2, certo? E 2 pontos dentro da minha corrente. Então, ó, ficando dessa forma. Contando o pontinho imaginário, vamos ficar com 5, tá? E agora sim, gente, eu vou fazer a mesma coisa, 4 correntinhas. Vou prender aqui no meu desenho do meio, com um ponto baixo, mais 4 correntinhas. E novamente aqui no desenho, irei fazer mais 2 pontos altos, na alcinha mesmo, ó. Venho em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto e em cima do segundo, faço mais um ponto alto, ficando com um grupinho de 4 pontos altos. Olha só, ficando desta forma, o nosso desenho já
Tomou forma. Agora, gente, ó, 2 correntinhas de separação para ir pra curva. E em cima da curva, eu vou fazer os meus aumentos. Então, não vou fazer com vocês, tá? Aqui nós temos 2. Vai ficar com 3 pontos altos, porque no último ponto alto eu irei fazer 2. Então, vamos ficar com 3. Na próxima carreira com 4, depois com 5. E assim sucessivamente, gente. Não tem erro, então eu não vou fazer com vocês. Lembrando que é separado por 2 correntes, tá? Então, ó, fiz o meu primeiro grupinho aqui com 3. Vou fazer 2 correntes e o meu próximo grupinho também vai ficar com 3, tá? Depois vocês voltam fazendo esse mesmo desenho aqui desse outro lado, tá certo? Tá ficando desta forma. Já subi os minhas 3 correntinhas aqui, ó. 2 ou 3, né? Uma hora eu faço 2, uma outra hora eu faço 3, mas vai ficar escondidinho, tá, gente? Agora eu vou virar meu trabalho e irei fazer um grupinho com 6 pontos altos. Então, vamos fazer ponto em cima de ponto e no espaço nós vamos fazer mais 2, tá? Então, ó, 6 pontos altos, igual o início. Se contar com o nosso ponto falso, fica 7 pontos altos, tá? Aqui dentro, ó, dentro do meu espaço, da minha alcinha, novamente eu irei fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas, atravesso, aqui, ó, próximo dos pontos, eu irei fazer novamente 2 pontos altos, tá, gente? E aqui, nesse grupinho de 4 pontos altos, vamos fazer também 4 pontos altos para totalizar 6. Ficando dessa forma, tá, gente? Já fiz minhas 2 correntinhas para dar início à curva. Então, vamos ficar na curva com 4 pontos altos, tá certo? Façam de vocês que eu já retorno no final. Já formamos o nosso desenho. Agora, a gente vai vir fechando ele, né? Mais uma carreirinha aqui em cima, tá? Então, nós não vamos fechar essa parte da curva, só mesmo aqui, aonde tem esse espaço de duas correntinhas, vamos preencher com 2 pontos altos, apenas isso, tá, gente? Então, eu vou virar meu trabalho e vocês façam o de vocês aí, né? Eu vou fazer aqui com vocês. A primeira parte sempre ficamos com 7 pontos altos, né? Porque temos o nosso pontinho invisível. Então, ó. Gente, cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, dentro do meu espaço, 2 correntinhas, tá? E vou dar sequência em ponto em cima de ponto, tá? Então, mais 6 pontos altos. Só não vou mexer, gente, nos meus aumentos. Como eu falei, continua a mesma coisa. 2 correntinhas de espaço, tá? Eu só vou fechar esse desenho aqui que nós fizemos.
Ó, gente, então fechei todo o meu desenho, tá? Agora ele tá todo fechadinho. E agora eu vou dar sequência aqui aos pontos altos normal. Gente, essa é a nossa última carreira. Então, vocês sempre tenham uma fita métrica pra saber quanto tá ficando aqui o seu desenho, tá? Então, o meu vai ficar mais ou menos com 19. Ah, mas eu queria maior, Leila. Cada um tem uma tensão de ponto diferente. Então, o meu ponto, ele é muito pequeno. Então, se eu fosse, dependendo do... Para quem eu fosse vender, se tivesse aqueles, né? Se fosse uma encomenda que tivesse a parte do vaso maior, eu poderia fazer mais uma sequência com pontos altos que não iria mudar, tá? Não iria mudar visualmente, tá, gente? Pode fazer essa e se precisar, você faz mais uma, tá? Se seu ponto for muito pequeno, pode repetir que visualmente a cliente não vai notar a diferença. Ah, mas esse tá diferente. Não, depois que faz, gente, não dá pra notar, tá bom? Então, façam o de vocês e quando chegar aqui no final, não corte o fio, porque a gente vai vir fazendo o acabamento já aqui nessa parte, tá bom? Porque nós vamos trocar de cor. Então, chegou aqui no final, não corta seu fio, tá? A gente já se encontra. Menina, já dei toda a voltinha, ó, já pegou forma, né? E ele ficou dessa forma com o meu, tá, gente? Na minha tensão de pontos, ele ficou com 20 centímetros de encaixe, tá? Então, ai, Leila, pra mim faltou bem pouquinho, eu não sei e tal, o que eu posso fazer pra aumentar. Gente, essa última carreira aqui, vocês também podem colocar o ponto alto duplo, tá? Pra aumentar um pouquinho mais. Se você não quiser colocar duas carreiras e não chegar, eu acredito que chegue, gente, que o meu ponto, como diz a Tati, é uma pulga, né? Então, eu acredito que chegue, sim, no ponto de vocês, mas vai que vocês têm um ponto pequeno igual o meu e não quer fazer mais uma carreira de pontos altos. Então, essa última carreira que nós acabamos de fazer, faça com ponto alto duplo, tá? O alongado lá, que aí você, ao invés de laçar uma vez, você laça duas na agulha e tira de 2 em 2, tá certo? Então, vamos lá. Cheguei aqui, gente, eu quero dar o acabamento aqui, ó. Gente, então aqui, ó, nós vamos trabalhar pontos baixos em cima desse ponto invisível que a gente fez, tá? Por isso que eu falei que era invisível, porque está visível, mas a gente vai esconder ele. Vou fazer duas correntinhas aqui, tá? Ou uma, dependendo do seu ponto. O meu eu gosto mais de fazer com duas. E dentro de cada ponto alto que nós fizemos, vamos fazer 2 pontos baixos, tá? Ó, ficando dessa forma aqui. Então, cada espacinho, em cada lugar, você irá fazer 2 pontos baixos. Então, vamos lá? Ó, ponto baixo, sem nada de espaço, ponto baixo. E vamos esconder aquele ponto que a gente estava fazendo, certo? Sem alterar no desenho, gente, ó. Ponto baixo. Façam o de vocês, que a gente se encontra lá na outra ponta, tá certo? Ó, tá ficando dessa forma, é só mesmo pra dar uma finalização mais bonitinha, tá, gente? Então, aqui, ó, pra quem é iniciante, não entendeu o que eu falei, olha aqui onde está essa minha finalização aqui, ó. Eu andei tudo isso aqui, ó, com agulha de tapeceiro, tá? Passei entre os pontos, ó, não dá pra ver, tá? Eu sei que essa cor não é uma cor que foca bem o trabalho, mas não dá pra ver. E quando chegar aqui próximo, eu vou separar e fazer meu nozinho aqui
pegando algum ponto aqui de baixo. Então, ó, vou pegar esse ponto aqui de base, vou passar minha agulha de tapeceiro, tá? Qual é a necessidade, Leila? Que tem muita gente que é iniciante. Então, ó, coloquei aqui, segurei em algum ponto, e agora sim eu vou fazer os meus 3 nozinhos. O primeiro nó, eu não aperto muito, ó, deixo ele confortável, tá? Ó, não aperto muito, porque senão o meu ponto aqui de cima, ele vai ficar caído. Então, o segundo nó, eu já dou uma apertada boa. E mais um, né, gente, pra finalizar e eu saber que não vai soltar de jeito nenhum. Então, eu faço dessa forma, tá? Ó. Arremato meu fio e fica assim. Às vezes, eu coloco uma pontinha de cola aqui, só por segurança, aperto e coloco esse fio aqui, ó, em cima. Ó, fazendo assim por baixo, tá? Pra ficar bem perceptível mesmo. Mas eu não vou fazer isso agora, porque como eu estou mexendo com a peça, a cola vai me atrapalhar, tá bom? Então, vamos agora dar início ao encaixe. Gente, já separei aqui, tá? O meu cordão, deu mais ou menos 1,20 m. Mas eu coloquei 1,25 m porque eu sou um pouquinho exagerada, tá? Mas tá aqui. A gente não pesou essa base, né? Eu vou pesar 51 gramas, tá? Então, ficou 6 gramas a mais que no fio 6, tá bom? E de largura, gente, ela ficou bem maior, olha só. Olha a minha base no fio 6. Deixa eu ver se vai dar pra pegar, né? Nem sei. Bem maior, tá vendo, ó? A mesma base, do mesmo jeito, ela ficou 2 carreiras maiores, tá bom? Fazendo no fio 8, com a mesma agulha, tá, gente? Foi com a mesma agulha. Então, vamos lá? Eu dou a minha laçadinha inicial, venho aqui naquela correntinha que eu deixei, tá vendo? Pra terminar, olha só. E aqui, gente, eu busco o meu fio, fazendo aqui um ponto baixíssimo, ó. Ficando dessa forma. Aqui, gente, eu vou subir um total de 33 correntinhas, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Fiz os meus 33, minhas 33 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, vou laçar o meu fio e vou contar aqui na quinta correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, eu faço a minha laçadinha. Essa alça aqui, gente, vai ser para finalização. Então, se vocês quiserem fazer menor, vir na quarta e diminuir o número de correntinhas, também dá certo, tá? Então, aqui, gente, eu já vou começar a fazer o meu desenho. Como, Leila? Eu vou fazer 6 pontos altos, tá? Gente, fiz aqui os meus 6 pontos altos, sem contar com essa alça aqui, tá? A gente vai deixar essa alcinha aqui, mas ela não vai contar pra gente, ó. 2, 4, 6, tá bom? 2 correntinhas de separação de um pro outro, pulo 2 de base, 1, 2. Na terceira correntinha, introduzo o meu fio e faço novamente grupinhos com 6 pontos altos. Então, façam o de vocês, seguindo essa sequência, tá, gente? Ó, 6 pontos altos, lembrando que o primeiro vai ficar com 7, tá, gente? Que depois a gente vem fazendo aquela finalização lá. Então, o primeiro fica com 7 pontos altos, 2 correntinhas de separação, 2 de base, faz uma sequência com 6, e até o final a gente vai fazendo essa sequência, eu já volto com vocês. Gente, então eu fiz toda a sequência, ficou 1, 2, 3, 4 grupinhos com 6 pontos altos, tá? O último grupinho, gente, o último ponto alto ficou em cima daquele ponto invisível, que ele acaba ficando um pouco mais afastado, tá? Então, aqui, ó, eu deixei 2 correntinhas de espaço, tá? E já vim
pro meu primeiro ponto alto aqui, da base. E aqui, eu vou fazer novamente um grupinho com 6 pontos altos, tá, gente? E a gente vai dar a sequência igualzinho o que nós estávamos fazendo lá atrás, tá? Na parte vermelha. Então, ó, 3... 6, ó, fiz aqui meu grupinho. Não se incomoda que, ai, mas ficou pequenininho esse espaço aqui, gente. Não se incomoda que vai dar bom, vai dar certo. Aqui eu faço 2 correntinhas, pulo 2, igualzinho, tá? Que nós estávamos fazendo na parte vermelha, ó, ficando dessa forma aqui. Então, ficamos com quantos grupinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6 grupinhos de 6 pontos altos. E aqui na minha curva, eu continuo a mesma coisa, 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer o meu aumento normalmente. Então, nessa aqui, nessa parte, nós vamos ficar com 6 pontos altos, tá? Então, façam de vocês, quando chegar aqui, ó, nessa emenda, eu volto com vocês, tá certo? Gente, então, ó, já dei a voltinha aqui no meu, tá? Igual foi conversado. Agora, eu vou fazer novamente a laçadinha aqui, minha laçadinha inicial, igual eu fiz lá atrás, né? Igual eu fiz ali do outro lado. Ó, gente, faço dessa forma, tá? Como eu falei, se vocês quiserem fazer de outra maneira, fique à vontade. Vou vir aqui, gente, ó, na minha correntinha que eu deixei, lembra? Deixei 2 correntinhas aqui. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o meu fio, tá? E aqui, eu já dou um ponto baixíssimo, né? Ou uma correntinha que seja. Então, aqui, gente, eu vou fazer 29 correntinhas. Eu faço 30, gente, porque a última a gente dá aquele nozinho, né? Então, ó, a contar daqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Façam a de vocês que a gente já retorna. Finalizei o meu cordão com 30 correntinhas, tá? Eu fiz 30 e não puxei. Por quê? Vai que eu contei errado, né? Eu nunca gosto, gente. É uma coisa pessoal minha. Então, eu venho aqui, quando chegar lá no final, aí eu puxo, tá? Se bateu certinho, aí eu faço... eu puxo pra fazer a finalização. Então, aqui, ó, 2 correntinhas de base. Vim aqui no meu primeiro ponto alto. Aqui, onde fizemos o invisível, tá? Aonde prendemos... Eu venho aqui e faço o meu primeiro ponto alto. Ó, gente, meu primeiro ponto alto, tá? Bem em cima do meu ponto invisível, onde fizemos pontos baixos, tá? Bem em cima daquela carreirinha. Na minha primeira correntinha aqui, gente, ó, tem uma correntinha aqui que foi onde a gente prendeu, certo? É a minha primeira, né? Onde a gente fez aí... o nozinho. Aqui conta também, tá? Então, aqui vai ser o meu segundo ponto alto. Ó, gente, ficando dessa forma, tá? Bem apertadinho mesmo, mas é assim. E agora, vamos fazer grupos com 6 pontos altos, separados por 2 correntinhas, igual fizemos desse lado aqui, tá, gente? Então, façam de vocês que a gente se encontra lá no final. Gente, ó, cheguei aqui no finalzinho e, gente, olha só, deixei uma correntinha a mais, tá? Falei pra vocês que iria ficar com 29, eu iria deixar 30, né? Mas eu deixei 31, porque, gente, aqui nós ficamos com 7, né? Eu esqueci desse último ponto alto. Então, se você ainda não cortou seu fio, fez igual eu, olha só, vai dar certinho. Não corte mesmo. Então, ó, 2, 4, 6 e mais uma, porque nós vamos fazer a finalização nessa aqui, tá? Esse aqui vai ser o nosso ponto invisível. Então, agora sim, você pode apertar, que agora bateu certinho, tá bom, gente? Ó. Eu havia esquecido desse último ponto. Se por acaso você cortou o fio, ai, Leila, eu cortei, não sabia, blá, blá, blá. Não fiz a última correntinha e cortei. Não dá pra colocar outro ponto. Faz assim, juntinho, tá? Junto do último ponto, tá certo? Que ele vai ser mesmo só pra finalização. Agora, nós vamos subir 2 correntinhas, tá? Ou 3.
Esse aqui é o ponto, nosso ponto invisível, né? Como eu já falei com vocês já entenderam. Vamos virar nossa peça e agora vamos fazer grupinhos com 4, tá? Essa primeira aqui fica com 5, contando com o invisível, tá bom? Então, ó, grupinhos com 4 pontos altos, um em cima do outro, igual nós havíamos feito antes, né? Então, esse fica com 5, devido o ponto invisível, olha só. 5 pontos, me sobraram apenas 2. Agora, eu vou fazer, gente, ó, 4 correntinhas, tá? Vou prender no meu espaço com ponto baixo. E, novamente, 4 correntinhas. Pulo 2. E faço aqui mais 4 pontos altos. Duas correntinhas, tá, gente? Ó, 2 correntinhas de espaço e vou novamente formar grupinhos com 4 pontos altos. E essa será a nossa repetição por toda a volta, gente, ó. 4 correntinhas, venho no espaço, ponto baixo. Pulo os 2 primeiros, venho no terceiro, faço 4. Gente, não tem erro, façam de vocês, que a gente se encontra lá no final. Vamos dar sequência, ó, chegou aqui, ó, acabou minhas perninhas, né, de encaixe. Aqui, novamente, eu vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui no meu primeiro ponto da base, né, do corpinho, e vou fazer também, irei fazer 4 pontos altos e 4 correntinhas, prendendo no meio, tá? Tá ficando dessa forma aqui, tá? Ó, tá pelo lado do avesso, depois a gente vai fazer vai esconder esse fio. E façam de vocês que depois eu volto mostrando como está ficando e dando início à próxima volta. Já concluímos essa etapa, agora vamos para a próxima, né? Já cheguei aqui, já subi minhas 2 correntinhas do meu ponto invisível. E aqui, gente, eu vou fazer mais 2 pontos, tá? Então, já tem esses 2, né, que eu tenho que subir obrigatoriamente, ou 3, tá? Fica a critério de vocês. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, ó. Ficando 3 pontos altos nas alcinhas, tá? Lembrando que é só na alça que vai ficar 3 pontos altos, nos demais são 2, tá, gente? Então, aqui eu faço minhas 4 correntinhas, como de praxe, venho no primeiro espaço, faço meu ponto baixo. Mais 4 correntinhas, venho no próximo espaço, ponto baixo. Mais 4 correntinhas. Cheguei aqui, pulei o primeiro, o segundo, no terceiro, vou fazer um ponto alto. E no quarto também. Então, vamos ficar com 2 pontos altos no início e no fim. Ficando dessa forma, gente, ó. Aqui eu faço 2 correntinhas de separação para ir pro próximo motivo. Laço o meu fio e faço a mesma coisa, ó. 2 correntinhas de separação, 2 pontos altos. 4 correntinhas. Cheguei no espaço, primeiro espaço, prendo com ponto baixo. 4 correntinhas. Cheguei aqui no espaço, outro ponto baixo.
4 correntinhas, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, novamente 2 pontos altos. Gente, e essa será a minha sequência. Eu vou fazer isso por toda a volta, né, na minha lateral. Vou fazer mais uma vez, né, que tem mais um motivo aqui. Nas laterais continua a mesma coisa, lembrando sempre do aumento, tá, gente? Não esqueçam do aumento, tá? Chegou no último, 2 pontos altos juntos. E é isso, gente. Façam de vocês que a gente se encontra na próxima carreira. Voltei aqui, gente, já fiz toda a volta, vamos para a próxima carreira, já subi o meu ponto falso. E agora vamos fazer mais 4 pontos altos, tá, gente? 2 em cima dos 2 que nós fizemos e 2 na alcinha. Então, vamos lá. Meninas, ficou dessa forma, tá? Agora, eu vou fazer minhas 4 correntinhas. Vou prender aqui no meio, tá? Ó, no motivo do meio, com um ponto baixo. Novamente, 4 correntinhas. Venho aqui na alça e faço novamente 2 pontos. 2 pontos altos, né, gente? Ó, dessa forma. Laço meu fio, venho nos 2 últimos e faço a mesma coisa, tá, gente? Gente, ó, o nosso primeiro motivo já formou. Agora, 2 correntinhas. E vou vir no próximo motivo e fazer a mesma coisa, tá? Então, como são repetições, eu não vou fazer com vocês, né? A gente vai fazer exatamente o que a gente fez aqui, nessa primeira parte, né? Que são 4 pontos altos, 4 correntinhas e prende no meio. Então, a gente vai fazer nessa parte dos desenhos a mesma coisa. E a parte da curva segue igual, gente, com 2 pontos altos juntos no final para dar o aumento, tá certo? Façam de vocês que a gente retorna lá na próxima carreira. Finalizamos, né, mais uma carreira e agora vamos para a penúltima volta nesta cor aqui, né? A não ser que você esteja fazendo de cor única. Então, agora, gente, subi já o meu ponto falso e vou fazer um grupinho com 6, tá? 6 pontos altos. Gente, ó, já fiz aqui os meus 6 pontos altos, tá? Não sei se tá focando, gente, mas são 6 pontos altos. Vou fazer agora 2 correntinhas de espaço e novamente dou uma sequência com 6 pontos altos, ó. 2 correntinhas, venho no próximo espaço, eu estou em cima da linha, peraí. O meu braço prendendo a linha, gente. Agora, eu venho aqui, ó. Fiz 2 correntinhas de espaço, já vim com 2 pontos altos na alcinha, gente. E agora eu vou fazer novamente ponto em cima de ponto, né? Mais 4 pontos, totalizando 6 pontos altos. Olha só. Completamos o nosso desenho, tá? Então, será somente isso. Vocês façam de vocês, colocando 2 correntinhas de separação de um pro outro, sempre, né, gente? E vamos dar continuidade aí a esse trabalho, tá? Lembrando que os aumentos da curva continuam iguais, tá? Sempre 2 pontos no final de cada ponto alto, tá bom? Façam o de vocês, não tem erro, e a gente se encontra na próxima carreira.
Finalizamos mais essa volta e o motivo, gente, ó, o nosso motivo já está finalizado, ele fica desta forma, tá? Olha só, tomem nota aqui que nós ficamos com 10 pontos altos, tá? Só para vocês verem se tá certinho, até agora ficamos com 10 pontos altos na curva, tá? E o desenho aqui formado. Agora nós vamos fechar, tá? É aquela carreira de pontos fechados, onde a gente vem em todos os quadradinhos fechando, com exceção da curva, tá, gente? Aqui na curva a gente não fecha, continua esse desenho aqui das hélices, tá? A nossa separação. Ainda não vamos fechar só essa parte do desenho, tá? Então, onde é espaço com duas correntinhas, nós vamos colocar 2 pontos altos. Seja ele aqui nesse espaço, seja ele aqui no espaço da flor, tá certo? Então, eu vou fazer e já mostro pra vocês como que está ficando. Gente, então fica desta forma. Isso aqui tá me irritando. Eu não fiz a finalização na hora, deixei, ó, agora tá me irritando aqui. Então, ela fica dessa forma, essa carreira, tá, gente? Ó, não tem erro, vai ficar toda fechadinha, quase toda, né? Essa parte dos motivos fica toda fechada. Agora, aqui na parte das curvas, ó, eu já dei as minhas 2 correntinhas para iniciar as curvas. Então, as curvas continuam com a separação, tá, gente? Ainda não é tempo de fechá-la. E aqui é que a gente fecha nos motivos da lateral, tá bom? Façam de vocês. Quando chegar aqui no final, não cortem o fio, porque a gente vai fazer aquela finalização, tá? A não ser que vocês não queiram fazer, queiram deixar assim, mas eu venho aqui com pontos baixos e termino aqui, tá, gente? Não dou a volta, porque nós já fizemos essa finalização. Então, essa parte aqui, ó, eu não faço, tá? De dentro, mas fica a critério. Se vocês quiserem fazer essa voltinha aqui na parte de dentro, vocês façam. Eu faço só aqui na lateral, tá bom? Pra deixar retinho. Então, não cortem o fio, façam de vocês e a gente se encontra já já. Já dei toda a volta, tá? E aqui, gente, eu vou fazer a minha finalização, tá? Uma correntinha de espaço, aí eu venho aqui abraçando esse ponto, ó, com pontos baixos, tá? Ó, novamente, dei uma correntinha, vim aqui e vou abraçar esse ponto com um ponto baixo. 2 vezes, tá? Para cada ponto, eu utilizo 2 pontos baixos, tá, gente? Ó, venho aqui, opa, desculpa. Faço a mesma coisa e vou fazendo pontos baixos até o final, tá? Façam de vocês. Quando chegar aqui no final, eu volto. Já tá acabando, né, gente? Ó, tá? Só pra gente esconder aquele pontinho e ficar mais durinho. Voltei aqui, ó, já fiz toda a voltinha. E aqui, gente, como eu disse, eu não vou fazer aqui na lateral, tá? Se vocês quiserem, é só continuar. Eu coloco 2 correntinhas e continuo, mas eu acho que vai ficar muito excesso aqui, ó, porque a gente já fez o nozinho, tal, das alcinhas, né, pra começar, das correntinhas, pra fazer essa parte do encaixe, tudo. Então, acho que vai ficar muito movimento aqui, muito grande, mas vocês podem fazer. Eu não vou fazer porque eu fiz com fio 8, gente. Aí o fio 8 vai ficar sobressaindo muito, tá? Então, se você veio com fio 6, é só ir pontinho aqui em cima de pontinho e finaliza lá, porque a parte vermelha já está finalizada, tá? Então, aqui eu vou dar só uma correntinha de separação, venho aqui na curvinha, faço um ponto baixíssimo, mais uma correntinha pra segurar o nó e já corto o meu fio, tá, gente? Ficando desta forma, tá? Ó. Aí, aqui eu vou esconder meus fios aqui, como eu já ensinei ali na parte vermelha, tá? Então, ele fica bem retinho, gente, ó, tá? Fica numa finalização muito boa, tá bom, gente? Então, façam de vocês se vocês julgarem necessário, tá? Agora, eu vou trocar de cor, né? Que eu coloquei aquela cor mais clara, cor canela. Então, eu vou vir aqui o lado que eu quero do avesso, porque já que eu vou trocar a cor, né? Eu vou colocar do lado certo. Então, eu vou fazer aqui a minha lateral desse lado.
E aí eu volto com vocês pegando a parte marrom, tá? A mais clara. Será só pontos altos, gente. Ponto alto por toda a parte. Aqui no meu tapete, eu coloquei 2 pontos altos no espaço aqui e não precisei colocar aqui, ó, na parte dos aumentos. Então, cada um conhece seu ponto, tá? Então, não vai interferir no bico, porque se não bater no bico, a gente vai precisar fazer adaptações, tá bom, gente? O bico é livre, né? Eu vou dar uma sugestão de bico, que foi o que eu fiz na tampa do vaso, e aí a gente vai fazer, não sei se vai bater, porque eu não fiz ainda, mas aqui no meu não precisou fazer aumentos na curva, apenas 2 correntinhas em cada espaço, tá certo? Bora lá? Gente, então já dei início aqui, tá? Eu dou início bem aqui, ó, nessa finalização aqui foi onde a gente fez os nossos pontos baixos, tá? E aí eu dou início aqui bem em cima do ponto baixo. Quanto mais vocês deixarem na pontinha aqui, ó, em cima mesmo daquela correntinha que a gente deixa antes de amarrar, antes de dar a voltinha, a gente deixa uma correntinha. Então, façam bem nela, porque aí fica bem em cima, tá vendo? Agora aqui, eu vou continuar e volto com vocês lá do outro lado, tá, gente? Porque aqui, ó, é só seguir ponto sobre ponto. Se o seu ponto pedir aumento nas curvas, faça. O meu, como eu disse, ele não pede, tá? Ele vai direto aqui, só vou fazer no meio mesmo. Mas o meu ponto, ele não pede aumento nas curvas, tá? Então, façam de vocês que eu já retorno. Gente, voltei aqui só pra notificar que eu fiz, tá? Pra não começar já outra carreira sem mostrar. Então, aqui foi onde eu iniciei. Vou iniciar novamente aqui em cima desse ponto alto falso. E aqui, gente, como eu falei, ó, ele não pediu, tá? Ó, tá dando perfeito aqui o caimento, ele não pediu. Se eu colocasse 2 pontos altos aqui em cima, eu acho que iria ficar embabadando. Mas veja a tensão do seu ponto. Como que eu sei, Leila? Que o ponto começa a ficar torto, ele fica assim, ó. Você faz o ponto alto, ele fica caindo pro lado. Então, você vê que realmente precisa de mais um ponto. No meu caso, não, ficou todos retinhos, então deu de boa pra terminar, tá? Finalizei aqui, não fiz ainda o acabamento, tá? Vou colocar aqui por dentro, mas nada fiz. Terminei também no meu último ponto alto aqui, ó, tá? Então, tá bem certinho, tá, gente? Agora, a gente vai pra o bico. Só pra recapitular, tá? Eu gastei aqui na parte vermelha 51 gramas. Aqui na parte chocolate, eu gastei 130 gramas. E aqui nessa parte clara, eu gastei 32 gramas, tá? 32 gramas. Vou vir aqui no início, onde eu quero que fique o lado direito, tá? Então, aqui eu comecei pelo direito, vou começar pelo direito novamente. E vou usar esses 4 pontos, tá? Então, vamos fazer aqui. Já iniciei aqui, gente, pra poder mostrar pra vocês como fica, tá? Eu não quis só fazer, eu quis mostrar. Então, essa primeira fica com 4 pontos altos, tá? Só mesmo no início. Os demais, gente, eu fiz 3 correntinhas, pulei 3 de base, e no quarto eu já começo a sequência de 5 pontos altos, tá? Então, serão 5 pontos altos em toda a volta, com exceção aqui da pontinha, tá? Na pontinha vamos ficar com 4. Se não bater, a gente vai fazendo ponto juntos, vamos dar um jeito, tá certo, gente? Então, aqui, ó, 3 correntinhas, depois do grupinho com 5. Aí, eu pulo 1, 2, 3. No quarto, eu venho fazendo a minha sequência de grupinhos com 5 pontos altos, tá? Agora, na curva, gente, vocês se atentem se não vai ficar repuxando demais. Se os de vocês ficarem muito assim, ó, repuxando, muito deitado, vocês, tá vendo que aqui não tá muito deitado, ó. Você vê uma leve curvadura, mas é leve, ó. Coloco aqui, tá? Normal, tá, gente? Mas se na curva precisar, podem pular apenas 2 de base ao invés de 3, tá bom? Vai depender aí da tensão do seu ponto, e isso só quem vai poder ver é você mesmo. Então, não se preocupe em um bico bater ou o bico não bater, não se preocupa com isso, porque quando chegar lá, a gente vai fazer adaptações se precisar, tá? Então, façam o de vocês, deem a volta que a gente se encontra no final, tá certo?
Gente, terminei toda a minha peça e precisei fazer adaptações sim. Então, já vou falar, se você ainda não fez e você fez igual o meu, faça a sua adaptação aqui na curva, tá? Aqui eu precisei fazer 3 adaptações, 3 vezes, na verdade, né? Uma adaptação só, 3 vezes. Então, eu pulei aqui, em 3 ocasiões, eu pulei apenas 2 pontos altos, tá, gente? Então, até aqui, eu vim pulando 3 e vindo na quarta. Esses últimos 3, eu pulei apenas 2, tá? Então, se você tá fazendo igual o meu, faça essa adaptação na curva, tá? Então, pule 2, 3 vezes, tá? 1, 2, 3, ó. Por 3 vezes, pule apenas 2 pontos altos aqui na curva, tá bom, gente? Porque aí vai ficar mais assentadinho o seu trabalho, ó. O meu, ele fica, gente, mas é que depende da tensão do ponto. Então, se for para adaptar, que seja na curva, né? E aqui também, ó, eu fiz a junção com 2 pontos altos, tá vendo? Esse aqui, porque ia me sobrar um ponto. E eu não queria que sobrasse nada, né? Então, eu coloquei 2 pontos juntos, tá? Mas aí, quanto a isso, não tem problema. Então, se você estiver fazendo igual o meu, foram 3 vezes pulando 2 e deixei um ponto junto, tá? Pode ser aqui também no canto, gente, ó. Se não quiser deixar aqui no meio, pode ser esses 2 últimos, tá? Também não tem problema nenhum. Cheguei aqui no final, ó. Fiz uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. E vou vir aqui, ó, em cima aqui desse ponto alto aqui, do segundo ponto alto, gente, ó. Vou vir aqui no segundo ponto alto e vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma, ó. E aqui, eu já começo a fazer os meus 8 pontos altos. Então, eu faço 8 pontos altos, tá? Nada impede de você fazer 9 pontos altos na curva, tá? O que você quiser aumentar ou diminuir o número de pontos altos aqui dentro, não interfere na peça, no geral da peça, tá? Então, se for o caso, se ficar repuxando, pode fazer com 9 pontos altos sem problema nenhum. Eu faço com 8 e dá super certo, tá? Às vezes eu até acho que vai repuxar, mas quando eu venho com a última carreira, ele dá o caimento perfeitinho, tá bom, gente? Então, façam o de vocês. Ao chegar no final do 8º ponto, você vem no ponto do meio, no 3º ponto, tá? Do grupinho de 5, e faz um ponto baixo em cima dele, tá? Ficando dessa forma. Sem correntinha de espaço alguma, você vai laçar e fazer novamente a sequência com 8 pontos altos, tá, gente? Façam de vocês, que a gente se encontra lá no final, tá bom? Cheguei aqui, gente, na minha última sequência de pontos altos, tá? 8 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui no 3º ponto, ó, quase no último, tá? E vou fazer um ponto baixo, tá? Então, ó, aqui eu já faço um ponto baixo, viro o meu trabalho, vou fazer uma correntinha, tá, gente? Ó. E aqui, eu peguei a laçadinha de trás, tá? De cada um do meu jogo. Então, aqui eu tenho que continuar. Tá pelo avesso, Leila, mas mesmo assim eu vou continuar. Eu vou pular o primeiro, gente, que senão vai ficar muito seguido aqui. Então, eu vou vir aqui no segundo, vou continuar pegando a laçadinha de trás, mesmo fazendo pelo avesso. Então, vou fazer a laçadinha de trás, um ponto de separação, vou vir no próximo, um ponto alto, uma correntinha de separação, vou vir no próximo. E, gente, fica dessa forma, né? Parece um ponto russo. Então, aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 7 correntinhas, contando com aquela que eu comecei, as 3 correntinhas, tá? Então, fica dessa forma. Não se preocupa se não ficou tão bonito aqui, porque na próxima vai cobrir, tá? Na próxima carreira. Aqui eu fiz até o último e fiz um meio ponto, tá? Vou prender aqui no ponto baixo e eu começo assim, gente. Ou eu pulo o primeiro ou o último, tá? Então, nesse caso, eu vou pular o primeiro, esse primeiro ponto alto aqui. Vou no segundo, tá? E a partir do segundo eu começo a minha sequência de pontos altos. Então, ó.
meio ponto alto, eu começo, ou um ponto alto, tá? Geralmente eu começo com ponto alto nas curvas. E aí, eu venho aqui por trás e vou fazendo dessa forma. Se você cortou o seu fio para fazer todos do lado direito, você não tá passando por esse perrengue neste momento. Mas eu não gosto, gente, só corto o fio quando realmente não tem outro jeito. Se tiver, eu vou fazer dessa forma aqui, porque eu não gosto de cortar fio, fazer emenda. E aqui eu vou fazer o último ponto alto, porque eu não fiz o primeiro. Então, se eu não faço o primeiro, eu faço o último, tá? No meu ponto, gente, eu fico com 7, tá? 7 pontos altos aqui. Ou o primeiro e o último você pode fazer meio ponto, enfim. Mas eu pulo um de base, ou eu pulo o primeiro ou eu pulo o último, tá? Nesse caso eu pulei o primeiro, eu acho que no caso da tampa eu pulei o último, mas não dá diferença, gente, de verdade. Prendo com ponto baixo, laço meu fio e já começo a sequência novamente, tá bom? Então, na curva, como eu falei na tampa, gente, se na sua curva você achar que precisa, você faz os 8 pontos altos em cima, tá? Porque a minha curva, ela não fica levantando desse jeito que eu faço, mas pode ser que a sua fique levantando. Então, o que vai dar o peso vai ser essa parte aqui. E aí, com um ponto alto, ele relaxa mais ainda, um ponto a mais, né? Então, ao invés de fazer 7, você pode fazer com 8, tá certo? Então, vamos terminar e a gente se encontra lá no final, porque aí já vai vir a última voltinha, que é a voltinha com as correntinhas, tá? Então, a gente se encontra já já. Já finalizei e agora eu vou pra minha última. Olha só, chegando aqui, o que eu fiz. Deixa eu desmanchar aqui pra vocês não terem dúvidas, né? Quem é iniciante. Olha, meu último ponto alto, certo? Vim aqui no meu primeiro ponto dos 3, dos 4, né, gente? No meu quarto ponto e finalizei aqui com ponto baixíssimo. Dei mais uma laçadinha e agora eu vou cortar o meu fio. Ó, ficando dessa forma, tá? E agora a gente vai vir com a outra cor. Meninas, então, voltei aqui, vou começar a fazer as minhas correntinhas. Vou vir aqui bem na pontinha e vou fazer a minha primeira laçadinha, a última voltinha. Façam do jeitinho que vocês estão acostumadas. Aqui, ó, eu já faço minhas 3 correntinhas, venho no próximo espaço, faço mais um ponto baixo e mais 3 correntinhas, venho no próximo e faço um ponto baixo e 3 correntinhas, tá? Essa será a minha sequência por toda a volta, se você fizer este modelo. Nada impede de você fazer um picô, nada impede de você fazer um outro bico, tá bom? Depois eu venho trazendo ele com outras opções de bicos. Por enquanto é isso, gente, façam de vocês e a gente retorna lá no final, tá bom? Não esquece, se você fez essa sequência pulando essas cores, de deixar grande aqui, que aí a gente vem com a agulha de tapeceiro, passa por dentro e dá o nozinho aqui embaixo, tá? A mesma coisa lá na finalização. Vamos terminar na última argolinha, façam a correntinha de término e deixem grandinhas pra gente terminar aqui embaixo, tá? Finalizar embaixo. Então, façam de vocês que a gente se encontra no final. Finalizei aqui, ó. Então, aqui, meninas, eu fui até o final, fiz um ponto baixíssimo, mais um ponto e escondi aqui por dentro, tá? Então, eu não vi a necessidade de fazer com vocês, porque foi só escondido mesmo, ó, pra não ficar aparecendo aqui. Aqui também poderia dar continuidade, como eu fiz essas duas cores próximas, e fazer uma coisa só, né? Vim andando com ponto baixo, mas eu não gostei. Gostei dessa forma, tá? Então, como cada um faz de um jeito, então eu terminei e só escondi os fios aqui. Vim escondendo, deixei um tamanho grande, razoavelmente grande, porque eu fiz o primeiro nó aqui, andei mais com o meu cordão, fiz o segundo nó aqui, andei mais e finalizei aqui com mais 3 nozinhos, tá? Pra ficar
ficar bem reforçado, tá, gente? Aí utilizei essa minha cola jeans, que é a que eu utilizo, né? E vim fazendo o acabamento com a agulha de tapeceiro, gente. E aqui está a peça pronta, tá, gente? Ó, lembrando que ela ficou com 319 gramas, tá? Confeccionada no fio 8, no fio 6, só essa última parte aqui das correntinhas, tá? Foi confeccionada no fio 6. Mas os demais foi no fio 8, tá? Então, se você fizer no fio 6, com certeza vai ficar mais econômico ainda. Eu já acho econômico, né, gente? 319 gramas. Mas acredito que com o fio 6, ele vai ficar bem mais econômico, tá certo? Talvez não chegue nem a 300 gramas, tá, gente? Então, é esse o vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário embaixo que eu terei um prazer em responder. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim permitir. Cheiro, meninas!